Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o emissário do Trump que tá vindo aí, mas que tá deixando o pessoal da esquerda preocupado, cara. O pessoal tá preocupado, meu amigo. Aqui, olha o Jamil Chad aqui. Não, o governo Trump desmente Eduardo Bolsonaro sobre viagem de funcionário ao Brasil. Não vem nenhum funcionário dos Estados Unidos aqui no Brasil. Não, peraí. Depois fala, não, ele vem, mas é que ele vem para outra coisa e não sei o que lá. Ô, meu amigo, é lógico que o cara que é um funcionário do governo americano vai dizer que vem numa missão diplomática no governo brasileiro. É lógico que ele vai falar isso, né? O que o Eduardo Bolsonaro falou é que ele vem justamente numa missão diplomática e vai aproveitar e vai fazer também a investigação em cima do Alexandre de Moraes, né? É lógico que é isso que vai acontecer, meu amigo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Replicante, Kiro, hahaha, Genitalia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a esquerda está desesperada. O pessoal ficou assustado, cara. Eles estão percebendo o problema, né? Porque, de novo, é o que eu falo para vocês, o problema deles não é o Alexandre de Moraes. O problema dele é que quando tem esse tipo de coisa, um monte de medo, um monte de gente que hoje ajuda o Alexandre de Moraes a fazer as arbitrariedades dele, um monte de gente que está ali apoiando o Alexandre de Moraes, o pessoal fica medroso, bate o medo na galera, o pessoal fica chateado, né? Pô, vai que eu não consigo mais ver o Mickey, né? Vai que eu não consigo mais ver o Pateta, né? Vai que conseguem, que tomam, né, que pegam o dinheiro que está lá nos Estados Unidos, porque, como vocês sabem, lá em Brasília, todo mundo tem conta nos Estados Unidos, tem patrimônio nos Estados Unidos, ninguém é maluco de deixar dinheiro no Brasil, né? Esses caras não são bobos, né? Então, o pessoal fica preocupado com isso. Preocupado por quê? Porque meramente a notícia de que o governo Trump está se mexendo contra o Alexandre de Moraes é preocupante para o Alexandre de Moraes, né? E a gente já falou sobre isso em 2 vídeos, né? A gente falou quando o Eduardo Bolsonaro deu a notícia inicialmente e falamos também quando o pessoal estava preocupado que isso aqui pode ser enquadrado como 359I, não sei o que lá, que pode ser um crime de que está cooperando com governos estrangeiros. E eu falei nesse vídeo meu sobre o 359I, que não faz sentido nenhum, né? Porque os Estados Unidos não é um inimigo brasileiro, ao contrário, os Estados Unidos é um aliado do Brasil, é um aliado histórico do Brasil, né? E tão histórico, tão aliado, tão importante que dificilmente o pessoal lá em Brasília iria encampar essa tentativa de pintar o governo americano como um inimigo, né? É lógico, eles estão doidos para terem o efeito Trump aqui ajudando Lula, ajudando a esquerda, mas eles não querem de maneira alguma declarar os Estados Unidos como inimigo. E aí, o que o cara está dizendo aqui? O que estão desmentindo o que o Eduardo Bolsonaro falou aqui, na verdade, é dizendo que não, o cara falou que vem aqui numa missão diplomática. É lógico que o cara ia falar isso. O cara ia falar, não, eu vou lá só mesmo para fazer sacanagem, para sacanear o Alexandre de Moraes. O pessoal ia direto usar o 359I, né? Então não, aqui, olha só. Olha a parada. Primeiro repara o detalhe, né? A notícia que dá o Jamil Chad. Governo Trump desmente Eduardo Bolsonaro sobre viagem de funcionário ao Brasil. O que isso dá a entender para você? Não, o cara não vem ninguém no Brasil. Não, esse agora o cara tá falando besteira, não vai ninguém no Brasil. Mas aí se você for ler a matéria, não, o cara vem aqui, ó. O governo Trump desmentiu a versão dada por Eduardo Bolsonaro de que um americano seria enviado ao Brasil para tratar de sanções contra autoridades brasileiras. O UOL revelou que a viagem anunciada por Eduardo Bolsonaro de um funcionário do Trump já havia sido organizada pelo próprio governo brasileiro e tem como objetivo estabelecer uma cooperação entre os dois países no combate ao crime organizado. Tá, foi o próprio governo brasileiro que fez isso. O governo brasileiro aceitou esse cara vir. É lógico, o governo brasileiro não tem alternativa. Os Estados Unidos é um aliado brasileiro. O Trump falou, não, que o cara tá indo aí para fazer uma cooperação aí, pronto, vamos fazer uma cooperação aqui. Desde sexta-feira, o deputado aqui do Bolsonaro, né, diz que o coordenador do escritório de sanções do Departamento de Estado estaria viajando ao Brasil para tratar de medidas que a Casa Branca estaria supostamente pensando em adotar contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras. A versão do governo americano foi outra. O Departamento de Estado dos Estados Unidos enviará uma delegação a Brasília, chefiada por David Gimble, chefe interino de coordenador de sanções. Ele participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e discutirá os programas de sanção dos Estados Unidos voltados ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. É o cara das sanções mesmo, vai discutir exatamente isso, né? Mas o que ele está dizendo é que, pô, é oficial, não, mas isso aqui não foi isso que o Eduardo Bolsonaro falou. Eduardo Bolsonaro falou que ele vinha discutir isso.
Não, meu amigo, é lógico que ele não vai falar que ele vai vir discutir a sanção do Alexandre de Moraes. Isso seria entregar uma medida que os Estados Unidos vai fazer ainda, ou talvez faça, ou talvez não faça. Lembra, a decisão final cabe ao Trump. Ninguém sabe qual vai ser a decisão do Trump nesse caso. Mas, certamente, o cara tá vindo para cá exatamente para isso. Ou seja, olha só como é que a nota do governo americano... Eles estão dizendo que não, que a nota do governo americano foi outra. Ele não disse nada disso. Tudo diferente do que o Eduardo Bolsonaro falou. Não, o que o governo americano confirmou que o David Gimel tá vindo aqui no Brasil. Ele é o chefe do coordenador de sanções e participará de uma série de reuniões bilaterais sobre organizações criminosas transnacionais e discutirá programas de sanções dos Estados Unidos. Olha que coisa! Voltado ao combate ao terrorismo e ao tráfico de drogas. Exatamente, é o que o pessoal está fazendo. A verdade é a seguinte, o Eduardo Bolsonaro explicou que o objetivo real do cara é estudar a questão do Alexandre de Moraes aqui. É lógico que diplomaticamente o cara vem aqui, vai ter uma agenda dele lá, ele vai fazer as coisas aqui, mas ou seja, olha a cara de pau do pessoal, né? O cara, não, desmentiu, Eduardo, não vai ter viagem nenhuma, não tem viagem, não, mas o cara vem, e é o cara de sanções mesmo, é exatamente isso, vai conversar com um monte de gente aqui. Bom, resta ver se vai conversar mesmo com o Flávio Bolsonaro e com o Jair Bolsonaro, isso a gente não sabe, né, mas o Eduardo Bolsonaro falou que ele vai. Vai acontecer esse papo mesmo? Vamos ver se vai acontecer ou se não vai acontecer, ou se o cara só vai conversar com outras coisas aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, de novo, o que chama atenção nesse caso aqui é porque, para pensar, se fosse mentira isso, se realmente fosse mentira, se não tivesse nada a ver com nada, para que o UOL ia se preocupar em dar essa notícia, né? Porque a verdade é que não faz diferença, não vai ter nada, não vai ter sanção nenhuma, mas é aquilo que eu falo para vocês, isso já bota medo no pessoal do Alexandre de Moraes, já deixa o pessoal preocupado. O Alexandre de Moraes já está sofrendo uma evasão, o pessoal já está fugindo do Alexandre de Moraes. Desde que ele começou a dar um monte de ponta solta, um monte de merda que ele tem feito por aí, né, de exagero nas penas, exagero na hora de cobrar esse tipo de coisa, tá ficando cada vez mais insustentável a posição deles. Só que o pessoal da esquerda, o pessoal do UOL, né, o pessoal da imprensa, da mídia tradicional socialista brasileira, quer muito condenar Bolsonaro. Eles querem porque querem condenar Bolsonaro, porque eles acham que eles vão conseguir ter o efeito do fato consumado. Não, agora que a gente condenou Bolsonaro, tá condenado. Não, agora já é. Agora tá provado que teve o golpe, coisa e tal. Eles acham que ninguém vai questionar depois. Não, porque não pode questionar. Pô, o STF decidiu que teve o golpe, é porque teve o golpe. Ué, que negócio é esse, né? Então, esse pessoal tá correndo para chegar no golpe consumado, ou no fato consumado do golpe, né? E o problema que eles têm com isso é porque o Alexandre de Moraes já está fragilizado aqui. E com essa notícia, mais gente deve ter corrido de trás do Alexandre de Moraes, não quer ficar ligado com esse cara não, porque eles têm problema. Até o Barroso foi falar com o Bill Clinton lá, eu falei num vídeo anterior hoje aqui, da conversa do Barroso com o Bill Clinton, né? Aí agora, olha só, o pessoal dizendo aqui, o que o filho do ex-presidente também não revelou é que a viagem faz parte de uma agenda oficial de cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Ele tem agenda no Itamaraty, no Ministério da Justiça e outros órgãos federais. Não, beleza, é verdade. Ele só falou que o cara vinha aqui no Brasil para conversar com o Flávio Bolsonaro e com o Jair Bolsonaro. Mas eu mesmo falei no meu vídeo que eu achava pouco provável isso. É provável que ele também tenha encontro com algumas outras coisas lá, tem outros encontros oficiais, até para justificar a vinda dele de forma diplomática aqui no Brasil, né? Então o que ele está dizendo é exatamente isso. Nenhum dos dois está errado. O cara vem no Brasil, vai conversar com a Polícia Federal, aqui ó. Em abril, uma outra missão também buscou áreas de aproximação entre o Brasil e Estados Unidos, principalmente diante da ação da Casa Branca contra gangues estrangeiras. Também em abril, a polícia americana anunciou a prisão de 18 brasileiros sob suspeita de participação de ações do PCC em território americano. Nenhuma dessas duas coisas aqui teve ligação do David Gimel, teve ligação da coisa do órgão de sanções americano. Reparou isso? Ele fala que não, porque é coisa normal, é rotina. O David Gimel tá vindo aqui só para bater um papo. Da outra vez não foi ele, da outra vez foi outra missão que não teve o David Gimel, veio aqui em Brasília para falar com o pessoal. Por que dessa vez veio o David Gimel, que é o responsável pelas sanções, né? O que mudou, né? O que mudou é exatamente o que o Eduardo Bolsonaro falou. O cara tá vindo aqui para fazer toda essa parte diplomática e também tá vindo aqui para ver esse negócio do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, há uma semana, a Polícia Federal assinou um acordo com os americanos para ampliar a luta contra o crime organizado, o que prevê a troca de informações entre os dois países. O anúncio do feito foi destaque pelo próprio governo Trump. Isso daí, os Estados Unidos é um país aliado do Brasil, né? Mais um motivo para deixar tranquilo
que não vai haver nenhum tipo de sanção contra Bolsonaro ou contra Flávio Bolsonaro. O cara tá vindo aqui para fazer a parceria aí, papapá, pipipi, que é uma parceria que o Brasil já tem, na verdade, com um monte de gente e que pode ser usada dos dois lados, vocês sabem, né? Crime organizado, né? Você sabe que a Lava Jato lá nos Estados Unidos está correndo ainda, né? Aqui no Brasil acabaram com a Lava Jato. Mas lá nos Estados Unidos está correndo ainda a Lava Jato com o criminoso mor da Lava Jato, todo mundo sabe quem que é, né? Ainda assim, o governo brasileiro viu com desconfiança o anúncio do bolsonarista e procurou o Departamento de Estado americano para saber se a visita teria desdobramentos para além da agenda que o americano teria com o governo. O pessoal apavorou, meu amigo. Fica, por favor, não prende o Xandão, não, por favor, não faz sacanagem com o Xandão, não, por favor, desculpa aí. Né? E detalhe, não tem nenhuma resposta do Departamento de Estado americano. Não responderam nada, para que vão responder? Não precisam responder, porra, para que vão responder? É lógico que vai ter, né? Aí aqui, ó, aí eles vêm criticando o Eduardo Bolsonaro. Não, porque o Eduardo Bolsonaro tem se dedicado a articular uma ação do governo Trump contra autoridades brasileiras, tendo em vista a eleição de 2026 no país. Lorota isso daqui. O que ele quer é justiça, é o fim da perseguição contra o Bolsonaro. A esperança dos bolsonaristas é que a Casa Branca adote sanções da mesma forma que realizaram contra o Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional, conforme revelado pelo UOL nos primeiros dias do governo Trump, né? E que funcionou, diga-se de passagem, né? Só para lembrar vocês, o Tribunal Penal Internacional tinha emitido um mandado de prisão contra o Netanyahu, e o Trump sancionou metade do Tribunal Penal Internacional que tinha alguma coisa a ver com essa coisa, e o Tribunal Penal Internacional sabe o que eles fizeram? Ah, não, vamos reavaliar o caso. Eles ainda não deram a resposta contrária de acabar com o mandado de prisão do Netanyahu. Ainda está com o mandado de prisão valendo. Mas eles já falaram que vão reavaliar o caso. E estão só esperando um tempo para não ficar muito feio, sabe? Para não ficar aquela coisa assim de, pô, me mandaram, eu fui lá e voltei atrás. Para não ficar muito feio, eles vão voltar atrás com certeza, né? É lógico, eles não têm alternativa. E sabe quem que também que não tem alternativa? O Brasil, meu amigo. Aqui, ó. Em Brasília, a postura do governo é manter diálogo com o governo Trump em todas as áreas de potenciais conflitos e coisa tal. O pessoal tá com o cu na mão, meu amigo. O Lula tá com o cu na mão. Olha que engraçado isso. Você vê que essa mensagem aqui foi escrita para mostrar que não, que tá tudo bem, que o Lula tá controlando as coisas todas e não sei o que lá, que não tem problema nenhum, que eles vêm aqui para uma missão de cooperação que só por um acaso o chefe da área de sanções americanas está vindo ao Brasil, é só um acaso, só porque ele estava lá mesmo fazendo parado lá e veio aqui no Brasil participar desse convênio que tem com a Polícia Federal, né? Então, ou seja, não, que a gente não vai fazer nada, que estamos adotando uma política de negociação e coisa e tal, e que o objetivo é desmontar as zonas de potenciais conflitos. Por favor, Trump, não falha, não ferra o Xandão, não, porque se ferrar o Xandão, o Lula cai. Não sei o que lá, aqui, ó. Mesmo assim, no governo, a percepção é que se eventualmente uma sanção contra Alexandre de Moraes for estabelecida, ou seja, vai ser, meu amigo, eles estão vendo que já vai ser, é isso que eles esperam mesmo. O Brasil teria que reagir, já que se trataria de um ataque contra as instituições do país. Não, seu idiota, é um ataque contra a figura do Alexandre de Moraes que está errada, não contra as instituições do país. É o Xandão que está errado, não as instituições brasileiras. O Xandão não é o STF. Você, Lula, não é a presidência da República, né? Então, ou seja, mas você vê, eles estão falando aqui, né? Nós vamos ter que brigar e coisa, então vamos ter que brigar. Ah, vamos pedir vai ter um pedido de desculpas oficial do governo brasileiro pro Trump por causa das maldades do Xandão. Vai ser o máximo que o Brasil vai poder fazer, né? De novo, sabe o que está acontecendo aqui? O Lula quer aproveitar o fator Trump, só que qual que é o problema que ele tem? A eleição é só 2026. O Canadá e a Austrália conseguiram aproveitar o fator Trump, é verdade, porque a eleição aconteceu agora. Mas eu imagino que até 2026, essa questão das tarifas do Trump, o Trump já acertou essa porra, porque isso é um erro do Trump, tá? Essas tarifas do Trump são um erro. Mas até lá ele já acertou essa parada. Então esse fator não vai ter vantagem para o Brasil, né? Então, essa é a história. Tá aqui o pessoal da esquerda, todo mundo chorando aqui, o Diário Centro do Mundo. Não, porque desmentiu, não vem ninguém não vem ninguém não, mas vem. E vem para fazer exatamente o que o Eduardo Bolsonaro falou. E vem porque é isso mesmo, né? Ou seja, no final das contas, o desmentido deles só comprova que a história é exatamente esse e ainda comprova que eles estão com o cu na mão. Eu tô assim, ó, o cozinho do Lula aqui, ó. O cozinho do pessoal do Celso Amorim, cara, não passa nem Wi-Fi, meu amigo. Imagina o cu do Alexandre de Moraes, tá negativo, cara. Já entrou num buraco negro ali, o cu do Alexandre de Moraes, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.